Oremos, irmãos, oremos ao Senhor. Nosso Deus bendito, nós te louvamos e desde já te agradecemos. Expressamos toda a nossa alegria em verdadeiramente te servir, e o nosso coração se põe ante a tua face, na esperança de que o Senhor nos dará o alimento, o maná do céu, o pão divino, que vem para nutrir e suster a nossa alma. Ó Deus Santo, que a nossa alma, nesse dia de feira, possa, portanto, sair nas terras da tua palavra e ser prontamente cuidada e abastecida com os recursos advindos do teu trono, mediados por tua graça e nos dado através dos méritos de Cristo. Rogamos ao Senhor e intercedemos ante a tua face por aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor use para com eles de misericórdia e os levante do leito e lhes dê graça e lhes dê assento ante a tua mesa para tomarem da tua ceia. Pai santo e amado, agora abre o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos compreender o teu evangelho. Ainda te somos gratos pela vida do irmão Paulo, de Nelly, sua esposa, e de sua filha Bia, que o Senhor use para com eles de misericórdia e faça com que os seus corações estejam pronta e plenamente assentados ante a tua presença. Em Cristo nós oramos e oramos agradecidos pelo teu povo, a quem o Senhor ama e a quem o Senhor sustenta. Oramos agradecidos e oramos por intermédio de Jesus Cristo, Senhor, nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, solenemente tomemos assento na casa do Senhor. Irmãos, a exposição da noite, ela não ficará em todo o capítulo 9 do livro de Atos. Ela ficará em uma parte, mas uma parte bem significativa do livro de Atos, do verso de número 1 ao verso de número 19. Perceba, esse texto, do verso 1 ao verso 19, de forma até mais didática, pedagógica para a gente, eu gostaria que você, primeiramente, abrisse a Escritura, acompanhasse, obviamente, a exposição através do texto, e observasse, do verso 1 ao verso 19, como está dividida a estrutura desse texto. Veja só, esse texto, ele é um bloco coeso. No entanto, nesse texto você tem 4 assuntos bastante distintos. Eu gostaria que você atentasse a esses 4 assuntos, e espero que com essa divisão você possa perceber o que é que o Senhor, portanto, tanto comunicou para a igreja do primeiro século, destinatário primário da carta, como também nos comunica a sua verdade hoje. Então perceba, a primeira parte do texto, que é chamada de parte introdutória, ela está aí entre o verso 1 e o verso 2. Perceba, entre o verso 1 e o verso 2, é uma tentativa de Paulo, mediado pela sua vontade, de dar completa e contínua perseguição aos crentes, dessa vez que se encontravam na cidade de Damasco. Então, verso 1 e verso 2, ela não é uma parte introdutória, mas é o primeiro ponto do texto, o desejo de Saulo em continuar perseguindo a igreja de Cristo. A segunda parte do texto, se você observar aí, vai do verso 3 ao verso 9. Do verso 3 ao verso 9, é aquilo que nas Escrituras nós chamamos de o grande milagre da parte de Deus. E aqui, quando eu estiver expondo dentro do texto, você vai ver que geralmente a igreja moderna, ela tem feito uma confusão muito grande nos termos de milagre. A igreja, ela é tensionada a acreditar que milagre é quando Deus faz algo que reverte uma situação precária do homem. Por exemplo, quando Deus tira um homem da enfermidade para a cura, quando Ele levanta o coxo, quando Ele dá alegria ao contristado, quando Ele dá vista ao cego, quando Ele dá ouça ao surdo, quando Ele dá voz ao mudo, quando Ele suscita ânimo
e virtude ao paralítico. Você vai ver que o grande milagre que o Senhor aponta na Escritura não está envolvido com estas coisas. Com isso, eu não quero dizer que aquilo que eu acabei de falar agora não seja milagre, mas o primeiro grande milagre que nós temos diante do texto do Senhor é quando um pecador, morto em seus delitos e pecados, sai das trevas e vem para a luz, da perdição condenatória para a salvação, do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Então, o verso 3 ao verso 9 é o fator divisor do livro de Atos. É quando o Senhor, portanto, dá salvação a um homem que outrora era conhecido por ser perseguidor da igreja de Cristo. Segunda parte do texto. Terceira parte do texto, ela é similar à primeira parte. Vai do verso 10 ao verso 12. Você vai ver que o testemunho da salvação, ele é apresentado, ou ele é dado primeiramente pelo próprio Deus. Quem dá testemunho da nossa salvação, primeiramente, é Deus. Nem somos nós, nem é os nossos irmãos, e nem é o mundo. Quem dá o primeiro testemunho da salvação de um pecador, primariamente, é Deus. E é essa lição que nós vamos tomar nessa terceira parte, verso 10 ao verso 12. Quarta parte estrutural do texto, verso 13 ao verso 19. O mundo é chamado para ver a conversão do crente, e esse testemunho, quem dá depois, é o próprio crente. Perceba, o testemunho do crente é mostrar ao mundo a quem ele é filiado, a quem ele pertence, a quem está escravizado a sua alma e o dossel do seu coração. Quem dá esse testemunho é o crente. Primeiramente é Deus, verso 10 ao verso 12. Depois é o cristão, verso 13 ao verso 19. Dito isso, então, quero convidar os irmãos para irem agora ao texto da palavra do Senhor. Como disse aos irmãos, então a primeira parte, você tem aí o verso 1 e o verso 2. Então, Paulo pedindo autoridade aos sacerdotes para perseguirem a igreja de Cristo. Então, deixa eu introduzir a mensagem. Perceba só, irmãos, comumente, há um desejo intrínseco na vida do homem. É ele ser guiado por uma voz interna. Geralmente, em fatores psicológicos, nós chamamos isso de consciente ou subconsciente. É aquela voz interna que fala ao homem acerca dos passos que ele deve dar. No entanto, biblicamente, às vezes nós associamos essa voz interna do homem ou ao desígnio do coração e, pasme, até mesmo com o desejo e virtude dos olhos. Às vezes o nosso coração nos corrompe e nos compra, e não muito comumente, muitos cristãos são chamados a serem guiados pela intenção e a vocação, chamado de seus corações. Pela manhã, eu tive a grata oportunidade de expor aqui Números capítulo 15, e no verso de número 39 daquele texto, o Senhor, portanto, traz mandamento para o povo e reclama diante do povo que esse povo não deveria, o seu povo, ser guiado nem pelo coração e nem pelos olhos, nem pela vista. Por que o crente ele não deveria ser guiado pelo coração? À luz da palavra de Deus, o desejo do nosso coração se revela como pecaminoso. Segundo, irmãos, o desejo do nosso coração
quase que necessariamente, é contrário à verdade de Deus, e a verdade de Deus conhecida e estabelecida tão somente na sua palavra. E ainda que digamos que temos contato com Deus, um crente ou um cristão jamais deveria, portanto, ser instruído ou guiado pelo seu coração. Olha os termos que estão escritos aí nos versos 1 e 2. Primeiramente, nós temos um homem próximo da religião, e a sua proximidade da religião, pelo seu próprio testemunho, lhe diz que ele é zeloso e que, portanto, ele deve guardar esse caminho do Senhor, fazendo com que todos aqueles que se levantem contra, entre aspas, a verdadeira religião ou a religião oficial sejam caçados, presos, julgados, condenados e mortos. Portanto, essa é a inclinação e o desejo do nosso coração. É pensar que estamos fazendo a vontade de Deus e por puro zelo sermos encontrados no engano. Olha a estrutura do verso 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas, ou seja, pediu-lhe autoridade, livre conduta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns, preste atenção nesse texto, irmãos, olha a descrição, alguns deste caminho. Olha como é que o texto está sendo narrado aí. Alguns deste caminho. Essa expressão caminho aí está falando necessariamente da religião dos cristãos. Observe depois, tanto o capítulo 1 de Atos, como o capítulo número 2. Os cristãos eram conhecidos por serem seguidores do caminho. Seguidores do caminho. Então o desejo de Paulo era fazer com que os seguidores de Cristo fossem capturados, presos e condenados. O texto continua: a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Observe só, irmãos, a sua vontade fazer com que os filhos do pacto, os filhos da aliança, por serem seguidores de Cristo, sejam presos. Tudo isso em nome do zelo, em nome da falsa religião. O que é que um coração indisposto a Deus, vertido em sua própria verdade, que não passa de vaidade, pode fazer em nome do zelo? Para Saulo, então, a igreja de Cristo, ela poderia ser muito bem perseguida e ceifada, em nome de um desejo vinculado a um zelo, e um zelo que estava fora do caminho da verdade. O segundo passo do texto, nós vamos ver que é uma habilidade divina, fazer com que os desejos e as intenções do coração do homem possam ser frustrados. E é isso que Deus vai fazer. Deus geralmente frustra as intenções do nosso coração, com um único intuito: fazer com que a sua vontade, aliás, que é boa, perfeita e agradável, sempre prevaleça frente à vontade do coração do homem. Não é por outra razão que os nossos pais na fé diziam claramente que Deus é soberano em todas as coisas. E um pregador holandês por nome Abraham Kuyper dissesse que Deus, olhando para o sistema,
olhando a esse sistema, ele diz com toda a propriedade: tudo é meu. Em outras palavras, Deus domina e subjuga todas as coisas, e faz com que os nossos planos possam ser frustrados, para que o céu seja, portanto, atendido, e a glória, portanto, sua seja manifestada. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que o capítulo 9 do livro de Atos é o divisor desta história. Na introdução desse livro, como eu fiz a vocês há uns 2 meses atrás, nós vimos claramente que aqui nós temos os atos do Espírito Santo agindo no meio e entre o povo de Deus. E o capítulo 9 agora vai fazer com que um transgressor da lei, um perseguidor da igreja, tenha real encontro com Cristo. Mas eu quero lhe dizer que a história da conversão de Paulo não é somente a história da conversão de Paulo, também é a história da nossa conversão. Eu gostaria que você visse aqui que passos se dão a partir do momento em que nós somos chamados pelo Senhor para conhecê-lo, e como isso se dá. Verso 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Deixa eu atentar aqui para vocês essa expressão aqui. Essa expressão aqui, e lhe apareceu subitamente um resplendor de luz do céu. Essa expressão aqui, resplendor de luz, ela faz alusão a um texto do Antigo Testamento, que está em Isaías capítulo de número 6, a partir do verso 1. É quando o profeta Isaías, ele é levado e colocado diante de Deus. A expressão que Isaías descreve é que ele está diante de radiante luz. Segundo, nós temos um outro texto no Novo Testamento que pode nos dar a entender o que é que Saulo viu. É o texto lá de Apocalipse capítulo 1, a partir do verso de número 10, quando João é colocado diante daquele que perante ele se manifesta, ele diz assim: e eu caí perante a sua face, porque o seu rosto é como o sol no meio-dia. Aquela expressão também pode ser traduzida como: o seu rosto é como um resplendor de luz. Agora, vejam a descrição do texto. É que tanto Isaías, no capítulo 6 do seu texto, como João, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, eles ambos, quando viram esse estado de glória, eles literalmente caíram. E caíram como que estando mortos. Isaías diz assim: e caí como morto. E João diz assim: e caí-me como se estivesse desfalecido. O texto vai dizer o seguinte, olha só: e indo no caminho de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Veja só, ele literalmente se deita ao chão. E aqui a situação, irmãos, é como se ele estivesse pedindo ou clamando por socorro. Um halo de luz o cerca de tal maneira que os seus olhos não podem estar diante da luz. É tamanha glória, ou é tamanho brilho, que a sua primeira reação é desfalecer, portanto, cair ao chão, jogar-se ao chão. Um religioso fazia isso, mas sabendo o que estava fazendo. Ele está literalmente pedindo por socorro. Veja, e o pedido dele de socorro é tão grave que ele não estranha, apesar da impiedade,
a voz que com ele fala. Atente só aí ao verso de número 4. A voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe a resposta dele no verso 5. E ele disse: quem és, Senhor? Veja, ele não tem aquilo como algo estranho. Ele sabe literalmente que ele está diante da glória de Deus. A pergunta: o que é que acontece com um homem que está diante da glória de Deus? Eu gostaria que vocês vissem agora o que é que se dá diante de um homem que se encontra diante da majestade do Senhor. E eu gostaria de fazer esse trajeto com vocês na Escritura. Primeiramente, abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 3. Vejam só, irmãos, Êxodo capítulo 3. Nós temos uma aparição de Deus e de um homem que se encontra diante de sua glória. Atos 3, verso de número 2, diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Veja o brado que acontece lá em Saulo: Saulo, Saulo. Veja, Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar a Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, ou seja, dos seus senhores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, eu te enviarei. Essa declaração aqui: agora, pois, Moisés, eu vou te tomar pela minha mão, eu vou te enviar para lá. O que Deus faz aqui com Moisés? Ele se revela a Moisés, e veja a revelação: uma sarça de fogo. Moisés não pode contemplar, o Senhor se revela a ele e o impele a uma grande missão. A segunda visão que se dá, veja só, abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 6. Veja, eu estou querendo mostrar a você esse trajeto da revelação de Deus. Então, veja só, Isaías capítulo 6. Como se dá, como é que ela ocorre, e qual o propósito, portanto, de Deus se revelar dessa forma a um povo. Olha a descrição, se não é a mesma da de Moisés. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa expressão glória aqui, irmãos, deixa eu corrigir algo. Muitos cristãos pensam que glória aqui é semelhante a uma palavra hebraica chamada de Shekinah. Primeiro que essa palavra Shekinah, ela em nenhum momento aparece na Bíblia. Essa palavra Shekinah faz parte dos outros textos judaicos. Por exemplo, o Talmud, que é uma junção de comentários dos judeus acerca da Escritura. Em textos litúrgicos como o Maxô, o Sidur, lá aparece essa palavra Shekinah, mas na Escritura essa palavra não aparece. A palavra glória aqui também não é um atributo, né? Por exemplo, Deus é completamente poderoso, os atributos incomunicáveis, Ele é poderoso, Ele é conhecedor de todas as coisas, e Ele é onipresente. E os comunicáveis, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é retidão. Veja, glória também não é atributo. Glória aqui está ligada ao ser de Deus. É como se Isaías estivesse vendo realmente quem Deus é. Olha o perigo dessa visão. Verso 4: E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenaz. Brasa viva, como se tirasse de um altar coberto de fogo. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Como é que Deus perdoa pecados na adoração do antigo pacto? Com o holocausto, com o animal sendo queimado. A brasa toca nos lábios do profeta, o seu pecado é retirado, e agora ele pode entrar em contato com o Senhor. O texto diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, então disse Deus: vai, diz a este povo. Preste atenção nessa expressão: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Qual era a missão do profeta? Viu a glória de Deus, viu Deus quem Ele é, e agora tem uma missão: ir ao povo e anunciar o que? O desígnio do Senhor, pregar o desígnio do Senhor. Quando Deus se revelou a Moisés, o impele para onde? Para o Egito. Quando Isaías vê a Deus, o impele para onde? E ao mundo, e a Israel, anunciar o desígnio do Senhor. Veja, Saulo se encontra com Deus. Qual é o propósito dessa visão? Qual é o propósito dessa visão? O que é que Deus queria se revelando com um homem que era ferrenho perseguidor da igreja? Então percebam que todas as vezes que Deus se revela a alguém, é para uma missão completamente específica. Assim foi com Moisés, assim foi com Isaías, e assim está sendo com um homem chamado Saulo. Então voltem para o texto novamente, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E disse o Senhor, verso 5: eu sou. Interessante, né? Essa expressão aparecendo tanto no livro de Êxodo, capítulo 6, tanto em Êxodo, capítulo 3, como em Isaías, capítulo 6. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti, Saulo, lutar contra mim. É como se você tivesse dando um soco de mão fechada em ponta de faca. Ou seja, Saulo, duro é coisa
para ti se lançar contra as lanças, as minhas lanças, dura contra ti lutar e combater contra mim. E ele, tremendo e atônito, semelhante à imagem de Isaías, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, lembre-se daquela expressão que Deus disse a Isaías: vai e prega a esse povo, para que eles, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha, veja, quando Deus salva alguém, a sua salvação parece ser específica. Parece não, certamente é específica. É incrível, né? Deus salva um lar, aí salva a esposa, mas não salva o esposo. Salva o filho, mas não salva os pais. Se revela uma parte da família, uma família que é até coesa, se revela uma parte da família, mas não se revela a todos. Salva um grupo de irmãos, mas não salva todos os irmãos. Paulo está ainda acompanhado com mais de uma pessoa. Ele ouve a voz, vê a luz. Paulo depois descreve que viu ao Senhor. Mas olha o que é que esses homens dizem. Verso de número 7. E os homens que iam com ele pararam espantados. Por que é que eles estão espantados? Ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. O que faz com que esses homens estejam aqui trêmulos, temendo? Eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não percebem. Não é desse jeito que o mundo atenta para o Evangelho? O pecador, na pregação do Evangelho, ele ouve a exposição da palavra. Deus o chama fortemente pelo seu Evangelho. Ele entende a pregação da palavra. Ele se entrega completamente a Cristo. Ele diz assim: eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. O camarada está do seu lado, ouvindo a mesma pregação. Ele ouve. Ele diz assim: rapaz, o que é que esse camarada, esse pastor está dizendo? Ele fala, eu não entendo nada. Para aquele que está recebendo a salvação, ele não somente ele ouve, mas ele vê Deus literalmente lhe chamando pelo nome. Deus a ele se revelando e tirando-o das trevas e o chamando para a luz, e não levando em consideração quem antes ele era. A pessoa está do seu lado, ele escuta a pregação e não entende. Não é isso que Deus disse a Isaías? Para que ouvindo não entendam, para que vendo não percebam. De manhã eu disse assim: a preocupação de Cristo é tão somente falar ao seu povo. Eis porque que ele falava por meio de parábolas, não é isso? Os homens cercavam a ele, os discípulos ouviam a sua pregação, entendiam o que estava dizendo. Lá estava fariseus, saduceus, zelotes, alguns dos sacerdotes, alguns dentre o povo, ouviam e não entendiam, viam a Cristo e não percebiam que ele era o Filho de Deus. Os companheiros de Saulo e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então você dá para entender aqui que literalmente no caminho de Damasco é como se eles fossem em tropa, em regimento. E Saulo agora, depois de recobrar os sentidos, mas ainda sem poder ver ninguém, fosse completamente conduzido com alguém
que o levasse tomando pela mão. O efeito da revelação de Deus. Veja, Saulo está sentindo aqui na pele aquela mesma coisa que Isaías sentiu. Lembram das palavras de Isaías quando ele disse: eu vou perecer por um só motivo, porque eu vi a Deus. Sabe quem eu sou? Um homem de impuros lábios. Portanto, eu vi a Deus. A consequência disso é que eu vou morrer. Saulo agora é levado e conduzido pela mão, devido ao efeito da revelação do Senhor. Encerra aqui a segunda parte, verso 9, diz assim: esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Veja, se eu fosse psicologizar essa mensagem, eu diria o seguinte: existem 2 efeitos na estrutura humana que o deixa sem comer e sem beber. Se você estiver debaixo de uma profunda tristeza, você nem come nem bebe. Ou se você estiver no inverso, se você estiver induzido a uma tremenda alegria, você nem consegue nem beber e nem comer. Se você estiver tremendamente triste, você nem come nem bebe. Se você estiver tremendamente alegre, também você nem come nem bebe. Não é o caso de Paulo. É por isso que a mensagem ela não deve ser nunca psicologizada. Essa expressão aqui, não comeu e nem bebeu, tem uma causa. O terceiro ponto nos explica isso. É que quando Ananias vai ao encontro dele, o encontra de um jeito. Ele está o quê? Orando. O que acontece com ele durante 3 dias, sem comer e sem beber? Está se dirigindo a Deus. Ele está buscando, ele está perguntando assim: Senhor, o que aconteceu? Eu estava no caminho de Damasco para fazer a tua obra, perseguir aqueles que se levantam contra a religião oficial. O Senhor se revela a mim, diz que eu estou lhe perseguindo, fazendo algo que é contra a tua vontade. O Senhor se revela claramente a mim, eu ouço a tua voz, e o Senhor ainda diz que eu estou lutando contra o Senhor. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor ainda está dizendo que eu estou lutando contra o Senhor. E por fim o Senhor ainda me diz o seguinte: se dirija até a cidade e aguarde as outras instruções que eu hei de lhe dar. Veja aí agora o verso 10 ao verso de número 12. E havia um homem em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aí você entende o final do verso 9, porque que ele está 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. O que ele está fazendo? Se dirigindo a Deus. Veja, o primeiro testemunho de um convertido é que quando ele tem um encontro com o Senhor, ele quer estar em contato com o seu Senhor o tempo inteiro. Isso literalmente é o que Deus faz no coração de um crente. Você vive toda a sua vida no mundo, aí se importa com o seu trabalho, com seus bens, com a prática de esporte. Você se preocupa pela manutenção e a estrutura da sua vivência. Você não tem um dia de preocupação com Deus. Você se levanta para sorrir e se deita para se alegrar. Veja, você não se preocupa com Deus, seu coração está bem distante de Deus, mas a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, a sua alma se verte inteiramente para Deus, porque você sabe que a sublime alegria da sua alma nunca estará em nenhuma conquista laborada pelas suas mãos, laborada pela sua força, ou constituída pelo seu intelecto. Você sabe que somente Deus pode atender às necessidades da sua vida. Portanto, você se verte e se dirige tão somente ao Senhor. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja, Deus agora está dando testemunho da conversão de Paulo. Ele faz agora com que um homem, Ananias,
saia do seu lugar, da sua casa, e vá socorrê-lo. O que Deus faz com um crente? A primeira atitude que Deus faz com um crente é, além de socorrê-lo, é colocá-lo junto da família dele, constituída por ele. Irmãos, lembrem-se de uma coisa: o testemunho de cristão sobre nós, quem primeiro dá é Deus. Quem primeiro dá é Deus. E nós podemos ter uma prova disso, e uma prova neotestamentária sobre isso. Observem o texto de Romanos capítulo 8 e o verso de número 16. Olha o que é que Deus diz para a igreja dos irmãos que se encontravam no grande império romano. Olha só, Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Primeiro testemunho da conversão não é você que dá. O primeiro testemunho da conversão, quem presta é o Senhor. Quem diz que você é crente, primeiramente é Deus. Então não se iluda, não se iluda. Se você pensa que você acha que é crente porque você diz que é crente, primeiramente você deveria dizer que é crente, porque você ouviu primeiramente Deus dizer a você, por seu Espírito, que você é crente. O primeiro que dá testemunho de um cristão é Deus. Ora, foi Deus quem deu o testemunho de Moisés, quando disse assim: ele é meu amigo, ele é meu amigo. Foi Deus quem deu o testemunho de Abraão, quando disse assim: ele é meu servo. Foi Deus que deu o testemunho de Davi, quando disse assim: ele é homem segundo o meu coração. Foi Deus quem deu o testemunho primeiro de Jó. Ele é santo, ele é justo, ele é reto e ele é temente a Deus, e anda na minha presença. Ou seja, quem deu o primeiro testemunho da conversão de Jó foi Deus. Quem deu o testemunho acerca de Cristo, primeiramente, foi o Senhor. Eis o meu filho amado, em quem acho prazer, em quem me comprazo. Quem primeiro daria testemunho de Paulo, de Saulo, seria o próprio Deus. Não pense diferente, que quem dá o primeiro testemunho acerca da sua conversão é o Senhor. É aquela voz interna, por meio da palavra, que nós sabemos que fomos chamados das trevas para a luz. De tal maneira impactante, que o nosso coração pecaminoso queira viver nas trevas, nas densas trevas. Veja, a nossa alma clama, assim como clama lá no Salmo 42, que nós cantamos hoje no culto. A minha alma anseia pela presença do Senhor. O que é que tem lá no Salmo 42? Quando me lembro em alegria, quando guiava a multidão como? Em festa, para a casa do Senhor. Ainda que o nosso coração busque o mundo, por fim a nossa alma buscará a Deus. Porque quem primeiro se revelou a ela foi o nosso Senhor. Nunca se esqueça disso. O primeiro testemunho quem dá a nós é Deus. Agora, recebendo nós esse testemunho de Deus, o que é que nós dizemos para o mundo? Veja, quando Deus se revelou a Moisés, ele chegou diante do Egito, diante de Faraó, diante dos seus cavaleiros, e disse assim: o Senhor me enviou. O Senhor claramente me enviou. Quando Isaías se anunciou como profeta para os filhos de Israel, ele disse assim: o Senhor enviou-me a mim. Paulo, quando se colocou diante do povo gentil, quando disse assim: eu sou um embaixador em cadeias. A palavra embaixador é uma palavra sofisticada para escravo. Se você tem, assim, talvez por questões culturais, muita gente tem dificuldade com essa palavra escravo, né? Se você quiser usar uma palavra sofisticada para escravo, usa a palavra embaixador. Veja, sabe qual é a filosofia do escravo? É que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele diz, e para onde ele vai, ele só faz, pensa e diz e vai
se o seu senhor lhe autorizar. Sabe o que é que um embaixador faz? As mesmíssimas coisas. Ele é um representante de um chefe de Estado. O chefe de Estado pode ser um monarca, pode ser um presidente. Quem dera que tivéssemos monarca, né? Mas não temos um presidente. Vamos lá. O embaixador só faz isso. Ele só fala, ele só diz. E para onde ele vai sob a incumbência e autoridade do seu senhor, do seu presidente. O que é que um cristão faz depois de ser chamado de escravo de Deus? Para onde ele vai? Moisés foi ao Egito. Isaías foi ao mundo. Foi a Israel. Para onde vai o cristão? Bora descobrir? Quarta e última parte aqui da mensagem, verso de número 13 ao verso 19. Diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais. Lembram que ele pediu cartas aos sacerdotes? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, veja, missão de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deixa eu explicar algo aqui que você lê e às vezes não percebe. Ananias chega para Deus na visão e diz assim: Senhor, como é que eu vou chegar em Saulo? Sendo esse Saulo um homem que eu escutei lá de Jerusalém, que tem como incumbência e missão perseguir a igreja, levou muitos dos santos à prisão. Qual é a resposta final de Deus para Ananias? Olha só, verso 16: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha a invertida que Deus dá. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. Quem Saulo se torna agora? Perseguido por causa do nome de Cristo. Essa estrutura dentro do texto é chamada de quiasmo. Para você não vai importar, né? Quem gosta de estudar teologia sabe que essa estrutura aqui é chamada de quiasmo. É uma estrutura da língua portuguesa. É você ser acusado daquilo que lhe acusam. Qual foi a frase de Ananias para Deus? Como é que eu vou chegar a Saulo sendo Saulo perseguidor da igreja? Qual foi a última frase que Deus disse para Ananias? Ele não é perseguidor, ele agora vai ser o quê? Perseguido. Ele não é perseguidor, agora é o quê? Perseguido. A invertida que o Senhor dá na história. Para onde vai um cristão convertido? Ele vai ao mundo anunciar as boas novas do Senhor. Certamente, tomara que isso aconteça sem vocês jogarem, não sei como, mas se vocês ganhassem um grande prêmio, certamente a alegria seria tão efusiva que você anunciaria para o seu melhor amigo, que anunciaria para o seu vizinho, que anunciaria a quem próximo de você estivesse a alegria de receber um grande prêmio. Que grande prêmio recebe esse Saulo? Recebe uma salvação tão ostentosa da parte do Senhor, que agora, de perseguidor, a sua alegria agora é o quê? Ser perseguido, mas perseguido por uma nobre causa, para anunciar entre os gentios, entre os príncipes de Israel, entre os filhos de Deus, o nome gracioso do Senhor. Não sei se você sabe, mas essa é a missão da sua vida. Você foi salvo para testificar ao mundo as graças soberanas da parte de Deus. Assim como Saulo
você é chamado para anunciar a preciosidade do nome soberano do Senhor. Não existe crente quieto. Existe um crente falante, pregador do Evangelho. É a missão final da vida de um eleito, anunciar as grandes coisas da parte do Senhor. Ponto final do texto, irmãos, vejam só. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Veja, olha o tratamento que Ananias agora dá para ele. Ele é crente agora. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Bora traduzir essa expressão aqui. O que significaria ser cheio do Espírito Santo? Vamos pegar o próprio texto de Atos, Atos capítulo 6, irmãos. Observe aí que em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, Deus vai comissionar homens para servirem na causa de Cristo. E uma das características desses homens é ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Vejam só aí o verso de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, e agora o quê? Cheios do Espírito Santo. Aí, veja, colado a essa expressão cheio do Espírito Santo, você tem uma expressão que é o seguinte: e de sabedoria. Agora, vejam como essa palavra ela ganha uma outra tônica dentro do próprio texto aqui do capítulo 6. Observem só a estrutura agora do verso de número 5 a 7. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Aprócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Qual é a consequência de alguém cheio do Espírito Santo? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava tanto o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Consequência estrutural do texto de ser cheio do Espírito Santo é alguém que, portanto, vai ser cheio de quê? Palavra de Deus. Agora, você acha que a partir do momento em que esse homem é convertido, ele se tornou cheio da palavra dele, ele teve agora completo domínio da palavra de Deus? Domingo que vem, quando eu terminar a exposição do capítulo 9, você vai ver claramente que Paulo passou 3 anos aos pés de homens piedosos, entre eles Barnabé, aprendendo tudo acerca de Deus, para que depois, somente depois disso, pudesse, portanto, sair visitando toda a Ásia e pregando o Evangelho do Senhor, confirmando o testemunho de Deus. Retornei ao capítulo número 9, irmãos, e veja, verso 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Não eram escamas, era algo que lhe dificultava a vista, como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, olha o testemunho público agora que ele dá, foi batizado. O cristão, portanto, que é convertido pelo próprio Deus, a quem Deus dá o próprio testemunho, a primeira atitude que ele faz agora é ser batizado. Assim como Deus salvou Abraão, ele deu testemunho acerca da sua salvação. A primeira coisa que Deus cobra dele é o quê? Circuncisão. Quando Deus agora converte a Saulo, e agora que a igreja dá testemunho acerca dele, e ele revelar-se ao mundo que pertence ao Senhor, qual é o primeiro símbolo que ele requer sobre ele? Batismo. O que é que um cristão que teme a Deus, o que é que ele busca na igreja do Senhor? Ora, ele não busca uma outra coisa a não ser intimidade com o seu Deus e testemunho público da sua palavra. Ele faz de tudo para se integrar ao corpo de Cristo. Ele procura o símbolo, ele procura o batismo, irmãos. Lembrem do encontro do eunuco etíope com o Senhor na pregação de Filipe.
primeira pergunta depois de ouvir a pregação do Evangelho é: o que é que me impede de ser batizado? Eis aí a água, batiza-me, Filipe. O testemunho público que um cristão dá ao mundo é ele dizer assim: eu pertenço ao Senhor. E como é que nós dizemos isso? Através do símbolo do batismo. Como é que nós dizemos para o mundo que estamos aguardando o nosso Senhor? Quando nós tomamos da ceia, quando cercamos a mesa de Cristo, nós dizemos para todo mundo: nós estamos aguardando ao Senhor. O nosso Senhor vive, portanto eu o aguardo. Da mesma forma como você brada na ceia que aguarda o Senhor, no batismo você diz para o mundo inteiro: eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida agora é dele. Dele eu sou um escravo e me submeto e faço a sua vontade. Terminado isso, o verso 19 diz assim: e tendo comido, cessado a oração, ficou confortado. Interessante que essa palavra aqui, ela pode ser traduzida como alguém que foi colocado em um lugar de gozo, confortado. É a primeira característica daquele que realmente se encontra com Cristo. Ele não se sente perseguido, ele não se sente perdido, ele não se sente atônito, mas ele foi deliberadamente achado pelo Senhor. E agora há paz, alegria e conforto no seu coração. Ora, não são esses os passos daqueles que gozam do reino de Deus? Observem só o que é que diz Romanos capítulo 14 e verso 17. Ouçam só, irmãos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha o conforto que recebemos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o nosso conforto quando nos encontramos com Cristo. Finalizando aqui a exposição, portanto, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Perceba agora o verso 1. Por que é que ele vai a Damasco? Vai para perseguir a igreja. Como é que termina agora a história da conversão de Paulo? Com os sacerdotes ou com o povo de Deus? Com o povo do pacto. Aqui nós temos, irmãos, o caminho e o lugar onde um crente procura. Essa pandemia nos ensinou muitas coisas. Veja, para os enfermos, as farmácias estavam abertas. Para os famintos, os mercados estavam abertos. Para os desejosos, os bancos estavam abertos. Mas para aqueles que tinham fome e sede de Deus, as igrejas estavam fechadas. Veja a concepção que o mundo tem. A igreja, a instituição que deliberadamente devia estar aberta, porque é o único lugar onde a alma é alimentada, a alma é nutrida, era ela que estava fechada. Para onde foi Saulo depois de convertido? Para junto dos discípulos. Para onde vai um crente convertido? Para junto do povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós somos chamados de família. A nossa conversão nos chama para vivermos juntos, e juntos como igreja, não separados, como um povo que vivesse sem Deus e sem salvação, mas um povo que é chamado para gozar de todos os grandes benefícios do Senhor. Para onde corre o povo de Deus, se não for para a igreja? Para onde vai o povo de Deus, se não for para junto do seu Senhor? Para onde iremos nós, se somente Tu, Senhor, tem palavra de salvação? Para onde vamos nós? Por fim, irmãos, um grande detalhe que eu gostaria, portanto, de destacar aqui no texto é que alguém poderia equivocadamente dizer o seguinte: assim como Deus se revelou a Saulo, Ele pode se revelar hoje a alguém através de sonhos e visões.
Corrigindo o erro, eu gostaria de convidar vocês para abrir a Escritura Sagrada em Hebreus capítulo de número 1. E essa resposta é o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Quando a Escritura não havia sido terminada, sonhos e visões serviriam para nos revelar a vontade de Deus. Hoje, a vontade de Deus é plenamente conhecida tão somente pela exposição e pregação da sua palavra. Quer ouvir Deus todos os dias e quer gozar de Deus no santo dia do Senhor, portanto ande com a Escritura do seu lado. Irmãos, Deus abençoe a igreja e habilite o seu povo diariamente para adorá-lo e servi-lo.